E aí, pessoal, respirem fundo comigo para processar o que foi esse GP da Arábia Saudita. Vamos lá, eu acho que essa corrida vai ser conhecida como a Batalha de Jeddah. Aconteceu um pouco de tudo e eu tô aqui para tentar explicar. Eu vou falar de Abu Dhabi, já estou em Abu Dhabi, como vocês podem ver, dessa grande decisão do título. Vou falar sobre a direção de prova, sobre regras, por que as decisões foram tomadas e o que pode acontecer de diferente na última etapa do ano. Vem comigo. Pergunta que mais se repetiu foi sobre aquela tentativa de devolução de posição do Verstappen no final da corrida. O Claudenir, o Gilvan, o Gustavo, a Lígia, o Wesley, a Giovanna e a Daiane perguntando se o Hamilton também não é culpado por não aceitar a devolução de posição do Verstappen. Vamos lá, e muita gente perguntando o que foi a punição de 5, o que foi a punição de 10 segundos para o Verstappen. Então, final da corrida, o pneu médio do Verstappen não está aguentando, Hamilton tenta ultrapassagem pelo lado de fora da primeira curva, Verstappen não tem intenção nenhuma de fazer a curva, vai reto, Hamilton tira o pé para não bater e o Verstappen consegue ficar na frente com essa manobra. Na hora, o diretor de prova, Michael Masi, bate um rádio para o Jonathan Whitley lá na Red Bull e fala, olha, isso aqui não pode, ele vai ter que ceder a posição. Aí o engenheiro de pista do Verstappen fala com ele, essa comunicação com o Verstappen acontece só na curva 22, então no final já da volta, e o engenheiro fala para ele, devolva a posição de maneira tática, de maneira estratégica. O que ele quer dizer com isso? Devolva a posição no lugar em que ele te passe antes do ponto de detecção do DRS, aí você tem o DRS para tentar passar ele de volta. Primeiro que eu duvido que a direção de prova deixaria ele fazer isso. Voltando para trás, uma era da Fórmula 1 antes do DRS, o próprio Lewis Hamilton perdeu uma vitória no GP da Bélgica de 2008 fazendo isso. Ele devolveu uma posição para o Kimi Raikkonen, estava chovendo, uma corrida super confusa, ele devolveu de um jeito que logo em seguida ele passou o Raikkonen na curva seguinte e naquele lance ficou entendido que você teria que esperar pelo menos mais uma curva para tentar a ultrapassagem novamente. Então, mesmo se o Verstappen tivesse conseguido devolver a posição ali, eu duvido que se ele tivesse conseguido também recuperar a posição, que era esse o plano da Red Bull, eu duvido que ele teria ficado com aquela posição. Mas, de qualquer maneira, o que acontece? A Mercedes, a direção de prova não teve tempo de avisar a Mercedes não teve tempo, obviamente, de avisar o Lewis Hamilton. Então o Lewis Hamilton chega ali na saída da curva 26, entre a 26 e a 27, que é onde está o ponto de detecção, e ele percebe que o Verstappen está diminuindo a velocidade. O Verstappen, naquele momento, ele estava só tirando o pé. E ele vê, esse cara tá sendo malandro, esse cara quer que eu passe ele aqui para ele me passar depois. Ele não sabe que o Verstappen está fazendo isso também para devolver a posição. Ele acha que o Verstappen está fazendo isso para ele passar antes do ponto de detecção do DRS. É tudo que ele sabe, toda a informação que ele tem naquele momento. E aí ele também diminui a velocidade, os dois ficam bem lentos na reta, tentando o Hamilton esperando o ponto de detecção passar para só depois ele acelerar, e o Verstappen vai lá e bota o pé no freio, e aí o Hamilton dá na traseira dele. É por isso que o Verstappen foi punido. Ele foi punido porque ele botou o pé no freio e muita gente no paddock acha que isso saiu bem barato para ele. A punição de 5 segundos foi porque efetivamente ele não conseguiu deixar o Hamilton passar com toda essa confusão. Então por isso foram 2 punições e por isso que o Hamilton não foi punido. A segunda pergunta que mais repetiu foi sobre Michael Masi, né? Várias perguntas sobre o Michael Masi. O Gustavo, o André, o Pedro, o Edu, o Bruno, o Adriano, o Walter, Gustavo, o Kleber, o Pedro, a Sofia, aquela troca de posições durante a primeira bandeira vermelha é prevista no regulamento ou o Masi inventou? E muita gente perguntando se o Charlie Whiting, o ex-diretor de prova da Fórmula 1, faria algo diferente. Bom, primeiro que a gente só começou a ouvir o que o diretor de prova fala com as equipes nesse ano. Então a gente não ouvia esse tipo de negociação antes. E eu vou chegar nesse ponto lá. O que acontece? Tem a relargada da primeira bandeira vermelha e o Verstappen, novamente não, mas foi a primeira vez. Ele não tem muita intenção de fazer a primeira curva, ele tem intenção de não deixar o Hamilton passá-lo e usa
esse trecho fora da pista para conseguir fazer isso. O Hamilton vai lá para o canto da esquerda, tira o pé completamente, nisso o Ocon passa o Hamilton. Na hora, o Michael Masi viu, isso aqui não pode fazer, senhor Verstappen, eu vou para o rádio para falar para ele devolver a posição. Acontece que tem uma batida segundos depois atrás e tem a bandeira vermelha. Como teve a bandeira vermelha, essa troca de posição teria que ser feita na relargada. Isso é possível fazer, não é contra o regulamento fazer. A questão do diretor de prova propor para a equipe ou você devolve as duas posições, o que aconteceria se tivesse a corrida em bandeira verde? E foi isso que aconteceu, né? Ele devolver as duas posições e largar em terceiro, ou eu vou referir isso aos comissários, ou seja, vou deixar na mão dos comissários para eles definirem o que vai acontecer. Esse tipo de coisa é comum, sim. Eu conversei com algumas outras equipes no paddock, é comum. O Charlie Whiting fazia isso. A diferença do Michael Masi é que ele faz de um jeito que não dá muita segurança. A maneira primeiro era segundo, depois era terceiro, e essa confusão tem sido usada para as equipes para ficar colocando pressão, os dois lados, né, colocando muita pressão em cima do Michael Masi. Falta um pouco de firmeza para ele, para falar, ou você devolve ou vai para os comissários, e como a Red Bull entendeu que os comissários iriam dar uma punição para o Verstappen, porque eles viram que o o Verstappen tinha feito não era correto, aí eles decidiram aceitar a oferta do Michael Masi. Continuando a falar nele, no Michael Masi, o Pedro, Rodolfo, o Alexandre, o Renan, o Lucas, Felipe, a Júlia e a Malu perguntando sobre o circuito. O que você acha que o layout dessa pista deve mudar para o futuro? Bom, continuo falando do Masi porque o Masi disse que só precisa de alguns ajustes, nada muito grande deve ser mudado na Arábia Saudita. Eu queria lembrar para vocês que essa não é a pista definitiva do GP da Arábia Saudita. Tem uma pista que está sendo construída nos arredores de Riad, da capital do país, e porque esse projeto, que é um projeto gigantesco, de um resort gigantesco, como isso não ficaria pronto a tempo, eles fizeram essa pista de Jeddah. Isso deve ser usado o ano que vem, com certeza, no próximo ano, e daí a gente iria para essa corrida perto de Riad, se bem que a gente viu que não dá para confiar muito nos prazos que os sauditas dão. Mas tem essa questão, que é uma pista que vai ficar poucas temporadas no campeonato da Fórmula 1, mas agora, depois da primeira corrida, a gente viu quais são os pontos mais complicados. Aquele ponto ali que as duas Ferrari bateram, por exemplo, é complicado. A reta é um pouco estreita e tem espaço para o lado. Tem uma via de serviço que fica do lado onde está a arquibancada, que dá para dar mais espaço na reta, sim. Espero que seja uma das coisas que o Masi vai pedir para mudar. O Júnior, o Carlos, o Milton e o Danilo perguntando por que o Max largou em terceiro na segunda largada se a volta não foi completada. Eu fiquei com essa dúvida na hora e fui olhar no regulamento. Na verdade, o que o regulamento diz é o seguinte, eu coloquei aqui, a ordem será a mesma do último ponto em que é possível determinar a posição dos carros, ou seja, é o último mini setor, não é a volta anterior mais. Então foi correto o procedimento do Masi ali. O Luan, o Christian, o Thales e o Daniel perguntando de outra regra, a regra dos 10 carros de distância, se ela realmente existe. Ela existe na volta de formação, na volta de apresentação. E essa volta durante uma bandeira vermelha, quando você tem uma relargada, essa volta não é considerada uma volta de apresentação. Então essa regra existe, mas não existe para aquele momento em que o Verstappen estava reclamando, o que inclusive parece ter sido uma surpresa até para a Red Bull descobrir essa diferença na regra. E perguntaram se é verificado, né? É verificado com um dedo duro, né? O piloto vai falar, ele tá aqui, tá correndo muito na minha frente, ou tá deixando espaço muito grande atrás, e aí o Masi vai lá dar uma olhada. O Walter, o Bruno, o Vinícius, o Ronald, o Jack e a Amanda falando de Senna e Prost, né? Se o Max acertar o Lewis em cheio, como foram o Senna e Prost em 89, em 90, ele é punido ou ele é campeão?
Mas eu quis separar uma outra pergunta que eu acho que essa é a pergunta. Por que o Max não foi punido no Brasil, mas foi punido na Arábia Saudita 2 vezes, né? 3 vezes no final das contas. Essa é uma pergunta muito importante. Na reunião na sexta-feira no GP do Qatar, os pilotos pediram justamente para entender por que o Max não foi punido, porque ele perdeu completamente o ponto de freada, jogou o rival dele para fora da pista. Em qual regra tá que isso não é passível de punição? E o que eles ouviram do Masi é o seguinte: a gente está sendo conivente quando você tem uma área de escape em que, se o piloto sair, ele consegue ficar acelerando. Então, uma área de escape asfaltada e que permite que o piloto continue acelerando, a gente é mais leniente se o piloto joga ou espalha, joga para fora ou espalha para fora, escolham a palavra que vocês quiserem, mas a gente é mais leniente nesse caso e é por isso que o Max não foi punido no GP de São Paulo. Acontece que na Arábia Saudita não tinha nenhuma área de escape desse tipo, toda vez que ele fez a mesma coisa, ele foi punido, então essa que foi a diferença. E agora a gente vai para Abu Dhabi. A gente sabe que Abu Dhabi tem muita área de escape asfaltada, então vamos ver como vai ser as decisões da direção de prova e dos comissários nesse caso em Abu Dhabi. Eu digo se voltar a acontecer, mas é muito provável que volte a acontecer, porque esses dois se encontraram muitas vezes na pista nessa temporada e sempre deu rolo, né, gente? Vamos combinar. O Pedro, o Leandro e o Rodrigo perguntaram: a Red Bull parecia melhor no Q3 e foi superada com facilidade na corrida. O que aconteceu? Bom, na classificação, na verdade, era a Mercedes que estava tendo problema para aquecer o pneu. Então isso fez com que a Red Bull parecesse estar melhor. Esse problema desapareceu na corrida, né? Eles estavam um pouco de dificuldade em reaquecer pneu depois de safety car virtual, essas coisas desse tipo, mas não tanta dificuldade como eles tiveram na classificação. Então, por isso, de um lado, essa desvantagem da Mercedes desapareceu, e por outro lado, quando o Verstappen tem que largar em terceiro, naquela terceira largada, na segunda relargada, a equipe faz uma opção de colocar pneu médio dele, porque eles acreditavam que era a única maneira dele ir para a ponta, dele ultrapassar outros carros, porque ele teria mais aderência nos primeiros metros. Dito e feito, né? O Verstappen fez o trabalho dele, passou todo mundo ali, né? Passou o Ocon, passou o Hamilton e passou a liderar a prova. Acontece que no final ele sofreu muito com os pneus e é por isso que a gente teve essa discrepância tão grande na parte final da prova. A Mercedes estava melhor com o pneu duro, estava inteirona com o pneu duro, melhor do que ele estava inclusive com o médio. E a gente não viu muito a Red Bull fora do trânsito que eles podiam fazer com o pneu duro. Então a gente não teve uma comparação dos dois carros frente a frente ali naquela segunda parte da corrida, porque o Verstappen teve que fazer essa opção de colocar o pneu médio. E finalizando, o Denis, o JP, o Jorge e a Giovana perguntando: e agora? Pergunta fácil. Teoricamente, quem tem vantagem em Abu Dhabi? Se vocês me perguntassem isso depois do GP de São Paulo, eu diria que a Mercedes teria a vantagem em Abu Dhabi. A gente teve algumas coisas desde o GP de São Paulo, de lá para cá, né? São duas corridas em que parece que a Honda não confirma isso, mas parece que eles deram mais potência para o motor do Verstappen. O motor do Hamilton, ele está perdendo potência, como era esperado mesmo, ao longo da sua vida útil. É por isso, justamente, que o motor dele foi trocado. Do outro lado, a Red Bull parou de ter, eles consertaram aquele problema com a asa traseira deles. A asa que eles usaram na última corrida provavelmente é a mesma asa que eles vão usar agora em Abu Dhabi. E também é verdade que eu achava que Qatar e Arábia Saudita seriam mais parecidos com outras coisas que a gente tem no deserto, que é ficar mais frio à noite, e não estava frio à noite, e isso é bom para a Red Bull nas últimas duas corridas. Coloca tudo isso dentro de um caldeirão. A pista de Abu Dhabi também tendo mudado, é uma pista mais potência, mais Mercedes. Coloca tudo num caldeirão e eu não faço a mínima ideia. É melhor assim, né? Eu acho que o que a gente pode esperar com um clima tão bélico entre os dois pilotos, que vai ser uma decisão, mesmo ser em Abu Dhabi, de arrepiar. Eu vou contar tudo que vai acontecer para vocês, não tudo que vai acontecer, né? Eu vou tentar explicar tudo que vai acontecer para vocês no próximo Ju Responde, depois do GP de Abu Dhabi. Até mais!